Esta é uma coluna do portal de notícias Fora da Caixa. Nele você acompanha as principais notícias sobre relacionamento, sexualidade e saúde íntima do Brasil e do mundo. Acesse agora relacionamentoforadacaixa.com. Agora, fique com a coluna. Meu nome é Camille Diniz, eu sou especialista em relacionamento, sexualidade e saúde íntima. A coluna explora as 4 fases que antecedem o fim de um relacionamento: desgaste, negação, confronto e aceitação, e como cada etapa impacta os parceiros emocionalmente. Como uma abordagem reflexiva, o texto ajuda a identificar sinais e entender quando é a hora de seguir em frente. Relacionamentos geralmente começam com a paixão e o encantamento, mas nem sempre terminam com a mesma intensidade. Às vezes, o que parecia eterno acaba se desintegrando de maneira lenta e dolorosa. Entender as fases do término pode ajudar a lidar com a dor e tomar decisões mais conscientes ao longo do processo. Identificar os sinais de que o relacionamento está chegando ao fim permite não apenas aceitar o desfecho, mas também aprender com a experiência e crescer a partir dela. Fase 1. O desgaste e o início do distanciamento. O começo do fim de um relacionamento normalmente não acontece de um dia para o outro. Ele é marcado por uma fase de desgaste gradual, onde pequenos desentendimentos, hábitos irritantes e frustrações não resolvidas começam a se acumular. É como uma pilha de papéis que vai se amontoando em um canto, quase imperceptível, até que fica impossível de ignorar. Nesse estágio, os parceiros podem perceber que a comunicação começa a falhar, discussões triviais se tornam rotineiras e aquilo que antes parecia engraçado ou inofensivo começa a irritar profundamente. É comum que um dos parceiros ou ambos se sintam negligenciado ou menosprezado. As atividades que antes eram feitas em conjunto, como assistir um filme ou sair para jantar, são substituídas por momentos de silêncio ou ausência. O distanciamento emocional é palpável e muitas vezes um sinal de que algo mais sério está se aproximando. Essa é a fase onde as pessoas geralmente tentam remendar a relação. Muitos casais recorrem à terapia ou fazem mudanças temporárias para tentar recuperar a conexão. Mas se o desgaste já se instaurou profundamente, esses esforços podem apenas retardar o inevitável. As promessas de mudanças ficam no ar, mas o ressentimento muitas vezes permanece. Fase 2. A negação e a luta para manter as aparências. A segunda fase é marcada pela negação. Mesmo sentindo o peso do desgaste e a falta de conexão, os parceiros podem lutar para manter as aparências. Aqui, o medo de admitir o fracasso do relacionamento se mistura com a esperança de que ainda há algo a ser salvo. Frases como "vai passar" ou "é só uma fase ruim" tornam-se comuns e muitos casais se convencem de que, com o tempo e paciência, tudo voltará ao normal. Essa negação é alimentada tanto por fatores internos quanto por externos. Internamente, a pessoa pode ter medo de ficar sozinha, de recomeçar ou mesmo de encarar mudanças que um término traz. Externamente, há a pressão social e familiar. O que os outros vão pensar? Como contar para os amigos e para a família? Por isso, nessa fase, é comum ver parceiros mantendo um teatro social, fingindo que está tudo bem enquanto a relação desmorona por dentro. No entanto, a insistência em não aceitar a realidade muitas vezes leva a um sofrimento prolongado. A negação impede que os parceiros encarem a raiz do problema e tomem as medidas necessárias para lidar com a situação de maneira madura e consciente. Fase 3. O confronto e o início da decisão. Depois de ignorar os sinais e lutar para manter as aparências, chega a fase do confronto. Aqui, os parceiros finalmente encaram a questão que têm evitado. As emoções que foram acumuladas durante tanto tempo, mágoas, ressentimentos e decepções, vêm à tona. Essa fase é caracterizada por discussões intensas, onde muitas vezes os sentimentos são expostos de forma explosiva. A partir desse ponto, a relação tende a se tornar uma montanha-russa de emoções. Um dia parece haver esperança e no outro, a certeza do término se instala. É nessa fase que muitos términos definitivos começam a ser discutidos seriamente. Palavras como "não aguento mais" ou "não dá mais para continuar assim"
surgem frequentemente nas conversas. Alguns casais optam por uma separação temporária para pensar no que realmente querem, enquanto outros decidem romper definitivamente. O confronto é doloroso, mas também é um momento de clareza. Ele traz a verdade, por mais difícil que seja. Permite que ambos os parceiros vejam a situação como realmente ela é. Muitos percebem que, mesmo que haja amor, o relacionamento já não é mais saudável ou benéfico para um dos dois. Fase 4. Aceitação e o recomeço. Depois de um turbilhão emocional do confronto, vem a fase da aceitação. Aqui os parceiros começam a processar o fim e a aceitar que o relacionamento chegou realmente ao fim. Isso não significa que a dor desaparece imediatamente, mas ela se torna mais suportável à medida que o tempo passa e a rotina se ajusta à nova realidade. Os parceiros agora separados começam a encontrar formas de reconstruir suas vidas sem a presença do outro constantemente. A aceitação também é um momento de reflexão. Muitas pessoas usam esse período para olhar para trás e entender o que aprenderam com a relação. Esse olhar retrospectivo pode revelar padrões de comportamentos, erros e acertos que ajudam a fortalecer o indivíduo para futuros relacionamentos. É um momento de crescimento pessoal e, eventualmente, de renascimento. É importante destacar que cada pessoa tem seu próprio ritmo para alcançar a aceitação. Não existe um tempo certo para superar um término. E pressionar-se para ficar bem logo após o fim só tende a atrasar o processo de cura. Permitir-se sentir e respeitar as próprias emoções é fundamental para seguir em frente. Entender em qual fase você está pode ajudá-lo a tomar decisões mais conscientes e saudáveis para lidar com o término. Se está no início do desgaste, pergunte-se se realmente deseja salvar o relacionamento e o que está disposto a fazer para isso. Na negação, questione-se se está sendo honesto consigo mesmo ou apenas adiando o inevitável. No confronto, expresse seus sentimentos de forma respeitosa e clara, evitando acusações. E finalmente, na aceitação, permita-se sentir a dor para aos poucos encontrar a paz e o recomeço. O fim de um relacionamento é doloroso, mas também pode ser um catalisador para o crescimento pessoal e para os novos começos. Cada fase, por mais difícil que seja, ensina algo sobre nós mesmos e sobre o que esperamos das nossas relações. Com o tempo, a dor se transforma em aprendizado e o término, que antes parecia o fim do mundo, abre portas para novas possibilidades e relacionamentos mais saudáveis. Compreender as fases do fim de um relacionamento não é apenas uma questão de saber o que esperar, mas de se permitir vivenciar cada etapa, respeitando o seu próprio processo e o do outro. Afinal, você descobrirá que o fim não é o oposto do amor, apenas uma transição necessária para algo novo e, quem sabe, bem melhor. Gostou da minha coluna? Então apoie minhas colunas e ajude mais pessoas a terem acesso a esta e outras colunas. Faça um Pix no 19 99630 0578 a partir de R$5 e me ajude ainda mais a impactar pessoas. E ao apoiar o meu trabalho, você concorre a um livro Romance Hot da Amazon toda semana. Tal receber antes de todos as novas colunas e outras novidades? Então, participe do nosso canal oficial no WhatsApp e receba antes de todos as novidades, sorteios, novos livros, podcasts e muito mais. Acesse relacionamentoforadacaixa.com e participe do nosso canal oficial. Ter um relacionamento feliz é um direito de todo casal. Sabia que 80% dos casais estão insatisfeitos com seus relacionamentos em todo o mundo? Não espere a tempestade chegar. Procure agora mesmo um especialista da saúde e bem-estar do casal e tenha o relacionamento que você sempre quis. Toda semana você ouve nas principais plataformas o podcast Relacionamento Fora da Caixa, para casais que pensam fora da caixa. Um podcast exclusivo sobre relacionamento presente em mais de 24 países. Ouça agora nas principais plataformas.